Em 2021, o Barcelona não conseguia pagar nenhum salário do Messi. E não foi falta de vontade, não foi por briga, foi por falência do clube. Os maiores clubes do mundo estavam quebrados financeiramente e hoje nós vamos contar a história de como isso aconteceu. Para entender a queda do Barcelona, você precisa primeiramente voltar no tempo e entender onde foi o topo do Barça. Bom, o topo do Barcelona foi algo que o futebol dificilmente vai ver de novo tão cedo. Entre 2009 e 2015, o Barcelona era simplesmente outra coisa, era coisa de maluco. O time do Pep Guardiola jogava um futebol que parecia inventado numa sala de aula teórica, tecnicamente perfeito, fisicamente agressivo e taticamente décadas à frente de qualquer adversário. Xavi e Iniesta ditavam o ritmo de cada jogo, Busquets protegia tudo por trás e lá na frente o Messi fazia coisas que deixavam treinadores do mundo inteiro sentados na arquibancada só para observar os treinos do clube. O clube não só dominava o futebol, ele dominava o mercado. O Camp Nou recebia mais de 1,5 milhão de turistas por ano só no museu e no tour do estádio. Isso mesmo que você acabou de ouvir, isso não era só nos jogos, mas sim nos dias normais sem partidas nenhuma no Camp Nou. A marca Barcelona valia bilhões e estava entre os 3 clubes mais valiosos do planeta, e foi exatamente nesse momento de máxima grandeza que começou o problema do Barça. Porque quando você está no topo, quando o dinheiro entra de todo lado e qualquer jogador que você contrata vira manchete mundial, começa a parecer que você pode fazer qualquer coisa, que o nome é grande o suficiente e que a receita vai crescer para sempre, que os erros sempre têm segunda chance. Essa ilusão tem um nome no mundo dos negócios: excesso de confiança, e ela destruiu empresas bilionárias ao longo da história. Com o Barcelona não foi diferente. Josep Maria Bartomeu assumiu a presidência do Barcelona em 2014. A lógica que ele aplicou era simples: o Barcelona é o maior clube do mundo, então precisa ter os maiores jogadores do mundo. Para isso, precisa pagar mais do que qualquer outro. E para justificar esses pagamentos, precisava vencer troféus. E para vencer troféus, precisava contratar ainda mais. Um ciclo que no papel fazia sentido, na prática exige que cada peça se encaixe perfeitamente. E no futebol, a peça raramente se encaixam como planejado. Em julho de 2017, o PSG ativou a cláusula de rescisão de contratação do Neymar, de 222 milhões de euros, a maior transferência da história do futebol até o momento desse vídeo. O Barcelona recebeu aquele dinheiro em seus cofres e a decisão que foi tomada define perfeitamente o que era a gestão de Bartomeu. Ao invés de usar aquele dinheiro para pagar dívidas que já existiam, para reduzir a folha salarial que já estava pesada pra caramba, para criar uma reserva financeira, o Barcelona, ou melhor dizendo, o Bartomeu, gastou tudo tentando repor a saída do Neymar. Em menos de 2 anos, foram 3 contratações que juntas custaram mais do que o clube havia recebido pela vez. A primeira foi o Ousmane Dembélé, que custou 105 milhões de euros na contratação, com bônus que podem chegar até 135 milhões de euros do Borussia Dortmund. A segunda contratação foi o Philippe Coutinho, que custou 120 milhões de euros dos cofres do Barcelona para o Liverpool em janeiro de 2018. E a terceira contratação foi o Antoine Griezmann, que custou 120 milhões aos cofres do Barcelona em julho de 2019. 375 milhões de euros em 3 jogadores, cara. Vocês têm noção do que é isso? O Dembélé era um talento inegável, né? Que nós vimos hoje em dia. O cara simplesmente se tornou o Bola de Ouro, mas ele passou mais tempo no departamento médico do Barcelona do que em campo durante anos seguidos. Já o Coutinho nunca rendeu o que o Barcelona esperava dele, né? O que ele jogava lá no Liverpool, né? Ele foi emprestado para o Bayern de Munique já na temporada seguinte que ele chegou e acabou sendo vendido com um prejuízo enorme para os cofres do Barcelona. O Griezmann teve uma passagem bem conturbada lá no Barça, cercada de polêmicas sobre como a negociação foi conduzida e nunca se tornou o jogador decisivo que o clube precisava. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. Não foram só as contratações mal sucedidas o problema central. O problema central do Barcelona era a folha salarial abismal que eles tinham. O Barcelona, no auge da gestão do Bartomeu, gastava mais de 600 milhões de euros por ano apenas em salário.
600 milhões por ano. Era a maior folha salarial do mundo. Maior do que qualquer outro clube, maior do que a maioria das empresas conseguiam sustentar no longo prazo. Isso incluía salários altíssimos para jogadores que raramente jogavam, contratos extensos com atletas já em final de carreira e bônus de assinatura que criavam obrigações financeiras por 5, 6, 7 anos à frente. E além dos salários, havia outro problema igualmente grave: as dívidas de transferência, Porque, por exemplo, quando um clube compra um jogador, raramente ele paga tudo de uma vez só. Então, o valor é parcelado ao longo dos anos. Enquanto o Barcelona continuava contratando, ele criava uma bola de neve de compromissos futuros que crescia a cada janela de transferência. Ao final de 2020, quando o Bartomeu renunciou, antes do fim do próprio mandato, o Barcelona tinha uma dívida total superior a 1,1 bilhão de euros. Dívidas com bancos, com outros clubes por transferências não quitadas, com agentes e com fornecedores. Não foi uma gestão que cometeu um erro apenas, foi uma gestão que cometeu o mesmo erro repetidamente por 6 anos, sempre acreditando que o próximo título iria resolver tudo. Se a gestão do Bartomeu já havia colocado o clube numa posição crítica, em 2020 trouxe algo que ninguém tinha como prever e que transformou uma crise administrável, que já era difícil, numa catástrofe. Em março de 2020, a pandemia da Covid-19 parou o mundo e o futebol também parou junto. Para entender o impacto disso no Barcelona especificamente, você precisa entender como o modelo de negócio do clube funcionava. O Barça não era só um time de futebol, era um destino, entendeu? O Camp Nou recebia mais de 1 milhão de turistas por ano só no museu e no tour do estádio, como eu já havia falado lá no começo do vídeo. Havia dias em que mais pessoas visitavam o estádio do que compareciam aos jogos de muitos outros clubes da La Liga, da Premier League, da Liga Francesa, entendeu? Isso gerava receitas de bilheteria, de loja, de merchandise local, de restaurantes dentro do complexo. Quando a pandemia chegou, tudo isso parou da noite para o dia. Os jogos passaram a ser disputados sem torcida por mais de um ano. O Camp Nou, que comporta 99 mil pessoas e gerava dezenas de milhões só em bilheteria por temporada, ficou vazio. O turismo em Barcelona despencou, levando junto toda a renda que vinha dos visitantes. Os patrocinadores, eles mesmos em crise, renegociaram contratos, as receitas audiovisuais foram renegociadas e aí veio um número que deixou o mundo do futebol em choque. Em 2021, o Barcelona publicou seu balanço financeiro. O prejuízo registrado naquele ano era de 555 milhões de euros em um único ano. Até hoje, até o momento desse vídeo, esse é o maior prejuízo já registrado por qualquer clube de futebol na história do esporte. Nenhum outro clube chegou perto de alcançar isso. Mas aqui está o ponto que precisa ser dito com clareza. A pandemia não criou esse buraco sozinha. Ela apenas revelou que o Barcelona havia construído seu modelo financeiro assumindo que as receitas iam crescer sem parar, que o próximo contrato de TV seria maior, que o próximo patrocínio cobriria os gastos. Quando tudo isso parou ao mesmo tempo, a realidade que estava sendo ocultada pelo crescimento apareceu de uma vez. E no meio disso tudo chegou o momento mais simbólico de toda a crise. Em agosto de 2021, com o Camp Nou vazio, Joan Laporta havia assumido a presidência em março daquele ano, prometendo renovar o contrato de Lionel Messi que tinha expirado em junho. Joan Laporta e Messi tinham uma relação de confiança construída há anos. Foi durante a primeira gestão de Joan Laporta, entre 2003 e 2010, que o jogador havia se transformado no melhor do mundo. Joan Laporta havia prometido ao jogador, à sua família, ao mundo. O Messi fica. O problema é que a La Liga não deixou. O sistema financeiro da Liga Espanhola funciona com um mecanismo que limita quanto cada clube pode gastar em salário em função de suas receitas. Com o nível de dívidas e prejuízos que o Barcelona havia acumulado ao decorrer dos anos, o clube simplesmente não tinha mais margem para incluir o salário do Messi na folha salarial, mesmo
com o jogador topando reduzir o próprio salário em 50%. Mesmo com propostas criativas envolvendo parte do pagamento sendo feito por um clube americano, a La Liga vetou tudo que o Barcelona tentou. Em 5 de agosto de 2021, o Barcelona convocou uma coletiva de imprensa. Messi entrou na sala com os olhos vermelhos, sentou na cadeira e antes de conseguir falar, ele começou a chorar. Essa é uma das cenas mais emblemáticas do futebol, porque naquela época, Barcelona e Messi era como se fosse uma simbiose, era como se fosse algo inseparável. Eu me lembro de estar assistindo essa coletiva e eu simplesmente não conseguiria ver o Messi em outro time a não ser o Barcelona. Eu não sei se dá para vocês entenderem, mas é como se o Barcelona simplesmente fosse a casa do Messi. Eu não sei se vocês conseguem entender a dimensão de quão grande foi isso. Aquela coletiva foi o momento mais simbólico de toda a crise do Barcelona, porque o Messi era o Barcelona encarnado e o Barcelona não tinha mais como mantê-lo por mais que eles tentassem de tudo. O impacto financeiro da saída do Messi foi imediato. O Messi ele não era só um jogador que marcava gols, ele era um gerador de receitas em si mesmo. Patrocínios que vinham atrelados à presença dele, camisas com o número 10 vendidas milhões pelo mundo inteiro, visibilidade global que elevava o valor de todo o contrato pelo clube. Quando ele foi embora, tudo isso foi junto com ele. Juan Laporta assumiu uma situação que qualquer gestor de empresa diria ser impossível de administrar. 1 bilhão de euros em dívidas, sem o principal ativo do clube e ainda assim precisava de alguma forma manter o time competitivo. Porque num clube de futebol, se o time vai mal, as receitas caem e a crise só piora. A solução que ele encontrou foi criativa, controversa e ainda hoje divide opiniões entre especialistas financeiros. O Juan Laporta criou o que ficou sendo chamado de alavancas financeiras. A ideia básica era mais ou menos essa. O Barcelona tinha ativos muito valiosos que ainda não estavam sendo usados como garantia ou como fonte de receitas imediatas. Esses ativos podiam ser monetizados, vendidos parcialmente, antecipados, negociados para trazer caixa agora, mesmo que isso significasse abrir mão de receitas futuras. Na prática, o clube fez 4 movimentos principais. O primeiro foi a venda parcial dos direitos de transmissão futuros da La Liga. O Barcelona tinha participação nos contratos de TV da Liga Espanhola pelas próximas décadas. Venderam uma fatia disso para o fundo de investimentos em troca de dinheiro imediato. Era a caixa real e entrava no momento que o Barcelona precisava. Mas isso significava que nos próximos anos o clube receberia menos, porque uma parte já havia sido antecipada. Já o segundo movimento do Barcelona foi a venda parcial do Barça Studios, a produtora de conteúdo do clube, responsável por documentários, produções digitais e conteúdos original do Barcelona. De novo, ativo real com valor real, vendido parcialmente para gerar liquidez imediata. E a terceira ideia do Barcelona, ou melhor dizendo do Juan Laporta, foi um acordo de naming rights do Camp Nou com o Spotify, por 310 milhões de euros ao longo de 10 anos. E o estádio passou a ser chamado de Spotify Camp Nou. Foi o primeiro naming rights da história do clube, algo que Juan Laporta admitiu que não faria em circunstâncias normais, mas as circunstâncias não eram normais. E a quarta ideia do Barcelona foi a renovação do contrato com a Nike, renegociando em condições muito mais favoráveis ao clube, 260 milhões de euros por temporada, a maior contratação de patrocínio técnico do futebol mundial até então. Somados, esses movimentos geraram caixa suficiente para reduzir a pressão imediata, cortar salários do elenco em 22%, renegociar dívidas, voltar a ter margem salarial na Liga e surpreendendo muitos contratando novamente. E aqui é onde a estratégia de Laporta fica mais controversa. Com as alavancas, o clube voltou a trazer nomes grandes como Lewandowski, Rafinha e Julius Koundé.
De um clube que estava tecnicamente sem margem financeira, o Barcelona voltou a fazer contratações de alto valor. A crítica é direta: como um clube com 1,1 bilhão de dívidas continua contratando jogadores caros? A resposta de Joan Laporta era que times competitivos geram mais receita. E mais receita significava mais capacidade de pagar dívidas. Não contratar significava perder posição esportiva, o que significava menos patrocínios, menos TV, menos tudo. Era uma aposta e, como toda aposta, exigia que tudo desse certo ao mesmo tempo. E no meio da crise financeira aconteceu algo que ninguém tinha planejado, mas que se tornou um dos pilares da recuperação esportiva. A La Masia, a academia de base do Barcelona, começou a entregar uma geração que poucos esperavam que chegasse tão rápido e tão forte. Pedri, Gavi e, acima de todos eles, Lamine Yamal, que com apenas 16 anos colocou Rafinha para ser banco dele. Lamine simplesmente dispensa comentários, marcou gol na Eurocopa de 2024 pela Espanha num jogo que o mundo inteiro assistiu. E aqui eu nem vou precisar apresentar o Lamine Yamal porque o cara simplesmente dispensa comentários, né? Mas seguindo, esses jogadores têm um valor que vai muito além do campo. No balanço financeiro, um jogador formado na própria base tem custo de aquisição praticamente zero. Quando ele se valoriza para 150, 200 milhões de euros no mercado, o clube tem um ativo enorme sem ter desembolsado quase nada para isso. E eles jogam no time principal, reduzindo a necessidade de compras caras. Só considerando Pedri, Gavi e Yamal, a avaliação do mercado somada ultrapassa 200 milhões de euros, produtos da academia construídos dentro de casa com o DNA do clube, sem custo de transferência. Essa foi uma bênção no pior momento possível, e o Barcelona teve a inteligência de aproveitar essa bênção. Em 2025, o Barcelona reportou receita de 980 milhões de euros, um número que em qualquer outro contexto seria motivo puro de comemoração. De certa forma, até que é. Significava que o clube sobreviveu a mais uma temporada, que as medidas de emergência funcionaram o suficiente para evitar um colapso total do clube. Mas a dívida total ainda está em torno de 1,2 bilhões de euros, e esse número conta uma história diferente dos 980 milhões de receita. Conta que o Barcelona ainda está pagando ano a ano pelas decisões tomadas entre 2014 e 2020. Que os contratos assinados naquela época ainda têm efeitos, que a recuperação é real, mas não é completa. E aqui fica a pergunta que realmente importa: o Barcelona realmente aprendeu com todos os erros que eles cometeram no passado? Eu, sinceramente, creio que sim. O Joan Laporta está fazendo um excelente trabalho no Barcelona. O Barcelona sempre está ganhando algum troféu, algum campeonato. Nunca deixou de ganhar mesmo quando estava em crise. E isso mostra realmente que o Barcelona é imortal. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Até um próximo vídeo e fui!